Olá, amigos. Nesse vídeo, vamos propor uma continuação do vídeo anterior sobre dialética hegeliana e mostrar qual é a aplicação da dialética para entender o direito. Bom, vimos no vídeo anterior que Hegel se opõe a Kant porque este, como representante da filosofia da consciência, separa o sujeito do objeto. E diz que o papel do sujeito é conhecer a essência do objeto. Só que ao mesmo tempo, esse sujeito ele estaria separado do objeto. O objeto seria uma coisa em si. É uma coisa autônoma, o sujeito. Não era como em Hegel, que o sujeito e o objeto estavam imbricados. E era uma coisa só. Em Kant, o objeto é autônomo e cabe ao sujeito conhecer por meio da imaginação, porque ele não se relaciona com esse objeto, já que estão separados, conhecer esse objeto. Hegel se opõe a isso e Hegel junta o sujeito e o objeto e mostra que a definição de um conceito só pode ser melhor entendida se a filosofia entender os seus contrários. Quais são os contrários desse conceito? Por isso que o principal princípio da teoria dialética é a contradição, né? É mediante a contradição de conceitos que o mundo se modifica, né? O mundo intelectual em Hegel se modifica. Veja, é justamente a partir desse princípio da contradição e com base no princípio da totalidade, que tudo se relaciona, que vamos tentar mostrar qual é a perspectiva dialética para o direito. A dialética hegeliana, né? Para a dialética, o direito ele só pode ser visto como algo que está inserido dentro de uma totalidade social. Isto é, não existe direito independentemente da sociedade, independentemente das relações sociais travadas nesta sociedade. Não existe direito isolado do sujeito. O direito não é um objeto, uma coisa em si, como Kant queria, que estaria isolado do sujeito. Não. O direito é fruto dessa imbricação entre sujeito e objeto. E por isso, o direito é o que o sujeito diz desse objeto. É a descrição do sujeito desse objeto. Veja que é uma descrição diferente da filosofia da consciência. Essa descrição não tem um sentido apenas instrumental, que cabe ao sujeito conhecer esse objeto e descrevê-lo através da linguagem. Não. A descrição é a única coisa que os homens conseguem acessar. Essa realidade superficial que os homens conseguem acessar. Então, o direito é esse discurso que os homens dizem que é direito. Veja que é algo mais extenso do que propõe o realismo jurídico norte-americano, para quem direito é o que juízes dizem que é direito. Veja, essa é uma versão judicialista. A versão da dialética é um pouco mais ampla. Então, o direito como objeto não pode ser desvinculado do sujeito que o interpreta. O direito é algo hermenêutico. Ele só passa a existir quando passa a ter sentido. Quando alguém está lá para dizer o que ele é. Voltando àquela discussão de Nietzsche que trabalhamos no vídeo passado. Assim, o direito ele não pode ser analisado como se analisa uma célula em um laboratório. Está o sujeito do conhecimento, o cientista, e está o objeto a ser conhecido, a célula. Não. O direito, ele quer dizer relação. Relação entre sujeito e objeto. Entre jurista e direito. O direito, além disso, ele está em constante interação com outros sistemas sociais, com a política, com a religião, com as normas de etiqueta, com os costumes, etc. Então, e é isso que vai definir o que é o direito. Veja que para a dialética o direito é definido pelo que não é direito.
E o direito, ao mesmo tempo que ele é uma forma de garantir essas relações sociais, são essas relações sociais que dizem o que deve ser o direito, o que o direito deve garantir e como ele deve ser interpretado. Por exemplo, em direito tributário existe um princípio chamado princípio da noventena, que diz que o Estado só pode cobrar tributos instituídos 90 dias antes. Veja, se você não entende que vivemos em uma sociedade capitalista, que para as empresas movimentarem o capital, elas precisam prever o que acontecerá no mundo, não se pode entender o princípio da noventena, que é a decorrência do princípio da anterioridade. Mas vamos mais a fundo. Não se pode entender um tipo do direito penal que inclui como elemento normativo do tipo mulher honesta. Não se pode entender tão somente como um direito. Porque, como dizia Tobias Barreto, quem só sabe direito não sabe nada. Isto é a sociedade que vai dizer o que se entende por mulher honesta, e não o direito penal. E outras várias cláusulas em branco, normas gerais, que irão se utilizar do conhecimento atualizado da sociedade para entender as suas próprias cláusulas. Então, mesmo quando, por exemplo, o direito ele define através de uma legislação o que algo que tem em outra legislação quer dizer, se a sociedade muda, o Supremo pode dizer, por exemplo, que a interpretação mudou, aquela interpretação sem redução do texto, ou seja, não se modifica o texto constitucional, mas se modifica a interpretação acerca do mesmo texto. No passado queria dizer uma coisa e hoje quer dizer outra coisa. Então veja que a sociedade que diz, ou o conhecimento que essa sociedade possui, que diz o que é o direito. E não o direito, de forma autônoma, diz o que ele quer dizer. Então, o direito não é uma coisa em si, não é um objeto autônomo aos sujeitos que o operam. Não é assim. Então, o direito ele não se pode autofazer-se. São os homens, ou seja, a sociedade, todos aqueles que estão no não direito, que dizem o que significa o direito. Daí a contradição e a totalidade, que o direito está inserido nessa totalidade social. É só a partir das diversas relações sociais que se pode entender um direito de uma sociedade, e não um direito de forma autônoma. Por isso, a teoria dialética do direito se opõe às duas correntes do século XX. A primeira é o normativismo kelseniano. Para Kelsen, estudar direito é estudar norma jurídica como algo em si. Para falar com a semiótica, Kelsen só está preocupado na sintaxe. E ele despreza a semântica e a pragmática. Kelsen só está preocupado com operações lógicas e não operações axiológicas, operações de sentido e operações históricas. Para Kelsen isso é sociologia, história, é política, mas não é direito, porque estudar direito é estudar norma jurídica. Para a teoria dialética isso é insuficiente, porque como argumentamos, o direito só pode ser definido pela sua comparação com o seu contrário, com as outras relações sociais, com os outros sistemas sociais. E por falar em sistemas, a outra teoria que a teoria dialética se opõe é a teoria sistêmica de Niklas Luhmann. É certo que elas têm pontos em comuns. Acerta a teoria sistêmica quando diz que o direito está inserido em uma totalidade sistêmica, é um subsistema. Então ele se relaciona com a política, com a religião, com as normas de etiqueta, com os costumes sociais, com a economia, etc. Mas e agora a teoria dialética começa a divergir da teoria dos sistemas,
Porque para a teoria de Niklas Luhmann, o direito como subsistema social, ele se abre para conhecer os outros sistemas sociais e serem influenciados por ele. Luhmann chama isso de abertura cognitiva. Mas o direito é aquele que estabelece os seus códigos. É um código binário, por exemplo. O código do direito é lícito e ilícito. O código da educação é saber, não saber. O código da economia é ter, não ter, etc. Então, são esses vários subsistemas sociais que se relacionam, mas cada um tem seus códigos próprios. E eles se fecham nos seus códigos. Há corrupção sistêmica quando esses códigos são alterados. E o código de outro subsistema influencia no código de um subsistema. Por exemplo, o código da economia, ter, não ter, influencia no código do direito penal, que é lícito e ilícito. E a gente vê que existem muito mais pobres presos, ou pessoas com situações de renda baixa, do que ricos, pessoas mais abastadas financeiramente. Então há uma corrupção sistêmica, enfim. Mas para a teoria dialética, isso não procede. Quem vai definir os códigos do direito são todos os sistemas não jurídicos. Então, é por isso que a interpretação ela tem capacidade de ser modificada quando a sociedade muda. Embora o texto de lei, e por sinal o direito, ele não mudou. Mas na verdade ele mudou porque a sociedade mudou. Porque é a sociedade que estabelece os códigos do direito, e não o direito em si. Porque o direito não é autônomo. E aí a gente vai para a segunda discordância da teoria luhmanniana. O direito, por não ser autônomo, por estar inserido nessa totalidade social, por não estabelecer os seus códigos, sendo a sociedade que estabelece esses códigos, o direito, ele não é autopoético, ele não é fechado, ele está em constante abertura cognitiva. Não há fechamento operacional no sistema jurídico, porque ele é apenas uma parte de um grande sistema, que Hegel chamou de totalidade, mas a gente pode chamar de sistema social, o mundo. Só que existem críticas também acerca da teoria dialética. Para usar uma classificação de Hart entre análise interna e análise externa, onde a análise externa seria aquela por um observador do direito que não está sujeito às suas normas. Ele não se constrange com as suas normas. Ele não tem necessidade de obedecer às suas normas. Ele apenas vê que determinados sujeitos obedecem. Então ele é um observador externo. E análise interna do direito, que seriam aqueles que respeitam as normas e sabem as causas destas normas, e essas normas são importantes para a conduta dele, como orientação de conduta dele. A teoria dialética do direito só consegue fazer essa análise externa do direito, mas ela não consegue explicar ou doutrinar ou propor um método que diga como o juiz tem que decidir. A lógica, ela diz como o juiz tem que decidir e mostra, quando o juiz entra em contradição, que ele não obedeceu um procedimento lógico. Mas ainda está por vir uma teoria dialética que diga que uma decisão judicial não obedeceu um princípio dialético. Talvez esse seja o grande desafio da teoria dialética do direito. E fica para vocês estudar esse assunto que é tão instigante e tão pouco explorado. Até mais.